Fala moçada, tudo bem? Gente, nossa aula de hoje vai ser um pouco diferente, tá? Normalmente nós nos vemos, né, nos olhamos pessoalmente, eu utilizo um quadro, mas hoje nossa aula vai ser um pouco mais curta, tá, do que de costume, vai ser um pouco mais direta, mas isso não quer dizer que ela não vai ser aprofundada, né? Essa aula de hoje nós vamos complementar os assuntos que diz respeito à parte de eletrodinâmica, que nós já começamos na aula passada, tá? Então, a gente já fez uma pequena introdução do que é o conceito de fluxo de cargas, né? De como a gente define isso como corrente elétrica, e hoje a gente vai avançar um pouco mais, tá bom? Então, o tema da aula de hoje é corrente elétrica e resistência. E eu espero que nós possamos abordar alguns desses tópicos que estão listados logo abaixo, tá certo? Rodrigo, a gente vai ver tudo isso no aula? Não. Tá bom? Esses são alguns tópicos que nós, ao longo do curso, nós vamos desenvolver. Tá? Então, hoje eu gostaria de definir com vocês a questão da corrente elétrica, né? A definição de corrente elétrica, que a gente viu na aula passada, mas com alguns outros detalhes, e a gente chegar até resistência elétrica. Então, corrente e resistência é o que eu quero ver com vocês hoje, tá bom? Então, próxima aula a gente continua aqui com força eletromotriz, depois energia, potência, faz alguns exemplos, tudo bem? Então, começando, nós vimos na aula passada que a gente define corrente elétrica como um fluxo ordenado de cargas, tá? Mas, em geral, esse fluxo ele necessita de algumas circunstâncias para que haja fluxo de corrente elétrica, né? Para que haja fluxo de carga, né? E gere corrente elétrica. Então, assim, na condição em que não há um campo elétrico no condutor, é o que a gente chama de que o condutor está isolado eletricamente, né? Então, se um condutor ele está isolado, né? Quando a gente fala um condutor isolado, a gente está dizendo que o condutor está longe da presença de um campo elétrico. A gente tem essa circunstância em que dentro do meu metal, dentro do meu condutor, eu tenho simplesmente cargas em movimento aleatório, é um movimento caótico, é um movimento randômico, né? O que isso significa? Significa que as cargas elétricas, ou seja, os elétrons, eles não têm nenhuma direção privilegiada para ir, e eles ficam simplesmente zigue-zagueando dentro do material. Tá? Esse movimento de zigue-zague, né, como eu falei na aula passada, ela é pura agitação térmica, né? Devido à energia térmica, o elétron ele adquire essa energia e ele consegue então se agitar dentro do material, tá bom? Lembrando que nos metais, esses elétrons eles estão fracamente ligados ao átomo. Então, esses elétrons que estão nas regiões mais externas do átomo, eles conseguem transitar entre átomos e aí esses elétrons têm a possibilidade de fluir, né? Então, a corrente elétrica, a gente acaba fazendo muita associação com o fluxo de fluidos, né? Um fluido dentro de uma tubulação é justamente pela capacidade que o elétron tem de poder ser transferido entre átomos e poder correr dentro do material livremente. Então o elétron ele fica basicamente livre para correr em todas as direções. Então quando eu não tenho nenhum campo elétrico, eu tenho simplesmente agitação térmica, eu tenho esse movimento caótico. Então isso na ausência de um campo elétrico né? Então fora desse campo elétrico eu tenho dentro da situação em que eu não tenho um campo elétrico, as cargas podem se mover livremente, tudo bem? No entanto, nesse exemplo aqui à direita, vejam que eu tenho a presença aqui de um campo elétrico. Esse campo elétrico está apontado para a esquerda, né? O vetor campo elétrico, de modo que a partir da direção do vetor, nós vemos que as cargas, né, representando aqui pelos elétrons, começam a se deslocar. Elas já estão se deslocando aqui para a direita. Rodrigo, por que os elétrons estão indo para a direita? Ora, se você olhar aqui para a direção do campo elétrico, o vetor está apontado para a esquerda. Significa que nessa região aqui à direita você tem cargas positivas, né? Na verdade tem um potencial positivo. Nesse lado esquerdo você vai ter um potencial negativo. Então você vai ter a atração dos elétrons para o lado direito e aí você tem esse caminho que, mesmo sendo um pouco não é linear, né? Ele é
tem uma alternância aqui de posição, mas você tem uma direção no qual a carga começa a se deslocar, tá bom? E o que é esse VA aqui, Rodrigo, que está no canto? Diz VA aproximadamente 10 a menos 4 metros por segundo, né? Esse 10 a menos 4 é algo da ordem de centímetros por segundo, alguns centímetros por segundo. Essa velocidade é chamada de velocidade de arraste. Essa velocidade de arraste, gente, é a velocidade com que o elétron ele se movimenta, ele se desloca dentro do meu condutor. Tá? Então, não é tão rápido assim. Vejam que são centímetros por segundo, tá bom? E aí, a movimentação, ela é causada, né? Por que os elétrons se movimentam? Porque existe força elétrica. E a força elétrica está associada ao campo elétrico, por essa equação que a gente já conhece. E aí o movimento acontece na direção de arraste, tá bom? Direção de arraste é a direção no qual o elétron se desloca. E velocidade de arraste é a velocidade com que o elétron se desloca dentro do material, tá bom? E aí a gente pode se perguntar, né? Mas se o elétron se move tão lentamente, que essa velocidade não é tão alta, né? A gente está falando de centímetros por segundo, ou nesse caso, aqui 10 a menos 4 metros por segundo, né? Se ele se desloca tão lentamente, por que a luz surge imediatamente quando acendemos uma lâmpada? Vejam que essa situação é a situação em que você liga o interruptor e a luz acende. Tá? O que isso significa? Significa que se o elétron se desloca lentamente e a luz acende de forma instantânea, o elétron que está ali no interruptor ele não chegou na lâmpada ao mesmo tempo. Tá? O que aconteceu, na verdade, é que houve a informação e essa informação foi passada, né, para que a lâmpada acendesse. E quem passa essa informação ao longo do condutor é o campo elétrico. Então, o que é rápido na passagem de informação é a mudança do campo elétrico quando eu acendo a luz. Então, quando eu ligo a lâmpada, há uma mudança no campo elétrico devido à chave do interruptor e essa informação chega instantaneamente. Né? Não é instantâneo, mas é a velocidade próxima da luz chega logo na lâmpada e ela acende. Tá bom? Então, a velocidade do elétron dentro do condutor não é rápida assim, não é tão rápida. Tá bom? E aí, a gente chega na ideia de corrente elétrica como sendo esse fluxo ordenado de cargas. E para que a gente entenda melhor como é que esse fluxo acontece, a gente tem que ter uma convenção da direção de corrente. Tá? Vejam que no desenho anterior, nós temos aqui o campo elétrico apontado numa direção e a direção de arraste, né, apontada para outra direção, ou seja, o elétron vai para a direita e o campo elétrico está para a esquerda. Então, como é que a gente convenciona a direção da corrente elétrica? A direção da corrente elétrica, gente, ela é condicionada à direção do campo elétrico. Tá? Então, a direção de corrente é a direção do campo elétrico. Se o campo elétrico ele aponta sempre da carga positiva em direção à negativa, então a corrente elétrica ela é sempre do potencial positivo em direção ao potencial negativo, tá bom? Ou seja, a direção da corrente ela é inverso à direção dos elétrons. Se os elétrons estão indo para a direita, a corrente elétrica é apontada para a esquerda. Isso por quê? Porque, por convenção, se considera a corrente elétrica como sendo um fluxo de cargas positivas. Tá certo? Isso para fazer sentido também ao fluxo de um sistema hidráulico. No sistema hidráulico você tem a água fluindo de um potencial maior para um potencial menor. É só lembrar da caixa d'água que fica em cima da casa e aí essa água consegue fluir até a torneira que está embaixo. Se eu pegar a caixa d'água e colocar no mesmo nível da torneira, não há fluxo de líquido. Eu preciso que a caixa d'água esteja num potencial mais alto. E aí o fluido, ele flui do potencial positivo, maior, que é na caixa d'água, para o potencial menor, que é na torneira. Essa mesma relação a gente usa na eletricidade. A corrente elétrica ela vai fluir do potencial maior, positivo, para o potencial menor, negativo. Né? E aí o campo elétrico ele sempre aponta do positivo para o negativo. Então, essa direção do campo elétrico é convencionado que é a mesma direção da corrente elétrica. Tá bom?
Então, direção em sentido de corrente, convencionalmente está na direção de movimento de cargas positivas, é uma corrente convencional, tudo bem? É claro que, na realidade, no condutor, os elétrons estão indo na outra direção, na direção contrária a essa corrente convencional, tudo bem? Então, nós definimos a corrente I através de uma área com seção reta A como igual ao fluxo total de cargas, aqui é para ser um ΔQ, perdão, através da área e o intervalo de tempo também ΔT, tudo bem? Esse dt aqui é porque essa definição aqui ele está como ideias de cálculo, né? De cálculo matemático, mas é só transformar esse d por um delta e a gente entende aqui que a corrente elétrica é a variação de carga, ΔQ, sobre a variação de tempo, ΔT, tá bom? Sendo que carga elétrica é dada em coulombs, né? E o tempo dado em segundos. Então, a corrente elétrica é o fluxo de cargas que atravessam uma certa área da seção reta de um condutor, nesse caso é um fio, e essa corrente depende do número de cargas em função do tempo. Tá? 1 coulomb por segundo a gente chama de ampere. Então, essa é a minha simbologia de unidades. 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. E aí vem a pergunta, outra pergunta. Rodrigo, se a corrente ela precisa ter uma direção e um sentido convencional, isso está lembrando grandezas vetoriais. Então, a corrente é um vetor? Não, a corrente não é um vetor. A corrente ele é uma grandeza escalar, significa que ela não tem uma componente de direção, ela só tem um valor numérico, né? Isso de forma de representar ela como um vetor. Então, assim, quais são as grandezas que a gente chama de vetoriais, que a gente conhece? A força é um vetor, o campo elétrico é um vetor, a velocidade, a aceleração são vetores. Isso porque necessitam de uma direção e um sentido. No caso da corrente elétrica, embora a gente convencione uma direção e um sentido, ela não é um vetor, tá bom? Ela é puramente um valor numérico, ela é puramente escalar. A convenção da direção que ela se propaga é para facilitar o entendimento que a gente tem dos problemas que envolvem circuitos, que envolvem geração de corrente, tá bom? Então, a resposta para que a corrente elétrica é vetor, a resposta não é vetor. A corrente é uma grandeza escalar, puramente escalar. E aí, a corrente elétrica ela tem intensidade, né? Essa primeira equação, que a gente já conhece, variação de carga em função do tempo, é a minha corrente elétrica. Tudo bem? Além dela, é muito comum alguns livros trazerem a ideia de densidade de corrente. Essa densidade de corrente, assim como a gente viu a questão da densidade de carga, sempre que eu falo de densidade, eu falo de uma grandeza dividido por uma dimensão. Densidade é sempre uma grandeza dividida por uma dimensão. Então, essa densidade de corrente é a quantidade de corrente que passa numa área. Então, eu tenho meu condutor, tenho carga passando aqui, atravessando uma certa área, a corrente elétrica dividida pela área é o que a gente chama de densidade de corrente. Tudo bem? Então, a densidade de corrente mede quando a corrente elétrica passa, né, em função de uma certa área do condutor. Tá? Então, a unidade que se usa é o ampere por metro quadrado. Tudo bem? E uma observação é que nós estamos falando, claro, todos esses casos que eu estou falando agora, esses exemplos, são considerados correntes contínuas. Significa que elas não variam com o tempo, tudo bem? Então, elas permanecem constantes no tempo. Correntes contínuas. Ótimo. Então, vejam só. Nós já temos a ideia de que a corrente elétrica é esse fluxo de cargas dentro de um condutor. Mas, Rodrigo, espera ainda. Existe essa facilidade da corrente passar em todo o material? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que tem materiais que têm maior facilidade de que haja esse fluxo de cargas e outros que têm maior dificuldade. Então, qual é a grandeza que vai medir essa facilidade ou essa dificuldade do material conduzir eletricidade, né? Conduzir uma corrente elétrica? Essa grandeza que diz a capacidade que esse material tem de conduzir, a gente chama
de resistividade, tá bom? O que é a resistividade? A resistividade ela está associado à resistência elétrica, tudo bem? A gente vai definir logo mais qual a diferença entre resistividade e resistência elétrica, tá certo? De modo geral, a gente vai considerar a resistência elétrica como sendo a capacidade que o corpo tem de se opor à passagem de corrente elétrica, tudo bem? Vamos imaginar que a corrente elétrica seja uma corrida de obstáculos, né, em que os atletas são as cargas elétricas e os obstáculos na pista são as resistências elétricas. Então, se os atletas não tiverem nenhuma resistência ao longo do percurso, significa que não há nenhum obstáculo e os elétrons podem correr, assim como os atletas podem correr livremente. Tá? E aí imagine só que eu coloque agora obstáculos de meio metro. Tá? Isso já vai dificultar um pouco a passagem dos atletas, né? Mas a maioria deles vai conseguir passar. Se eu dobro essa altura de obstáculo para 1 metro, a dificuldade vai aumentar e eles vão passar de forma mais dificultosa, tá bom? À medida que eu aumento esses obstáculos na passagem dos atletas, por causa da eletricidade, é como se eu estivesse aumentando essa resistência da passagem de corrente. Então imagine só o momento em que essa barreira, esses obstáculos, sejam de 3 metros de altura. Então significa que ninguém vai conseguir passar porque é impossível você pular 3 metros de altura. Um atleta não consegue pular essa altura. E isso é o caso em que eu não tenho passagem nenhuma de atletas. Por caso elétrico, eu tenho resistência máxima. Significa que o material ele não permite a passagem de corrente elétrica. Então ele é um material isolante. É um material que não tem condições de ter fluxo de cargas. Tá bom? Então a resistência desse material ela é gigante, ela é enorme. Tudo bem? Então, primeiramente, vamos definir o que na física a gente chama de resistividade. O que é essa resistividade? Nós representamos a resistividade pela letra grega ρ, e ela é a relação do campo elétrico e da densidade de corrente. Tá bom? Essa equação ela não é tão importante, mas ela vai ajudar a gente a entender algumas relações que a maioria dos livros não falam, que é quando a gente for explicar a lei de Ohm. Tá bom? Então, a princípio, a gente só tem que entender que essa resistividade é uma propriedade dos materiais, é uma constante que faz com que cada material tenha uma resistividade. Significa que o ouro tem uma resistividade tabelada, a prata tem uma resistividade tabelada, o cobre, o chumbo. Esse valor é um valor que ele é tão, digamos, próprio do material, assim como a sua massa específica, assim como suas propriedades de cor, de dureza, enfim. Então, essa resistividade ela depende do material que é feito esse condutor, esse material. Tudo bem? Ele é a relação do campo elétrico pela densidade de corrente. A unidade dele, né, fazendo aqui as conversões, é o volt metro por ampere. Muito bem. Então, para certos materiais, essa resistividade ela permanece constante. Tá bom? Em materiais que essa resistividade ela é constante, significa o quê? Que não importa o campo elétrico que eu aplique, né? Esse meu ρ permanece constante. Esses materiais são chamados de materiais ômicos. Tudo bem? Então a resistividade é uma propriedade do material. Tá bom? Ela depende do material que é feito aquele condutor. Tudo bem? Essa resistividade ρ, em geral, ela muda com a temperatura, tá certo? Ela muda com a temperatura. Então, se a gente colocar, a princípio, o entendimento de que resistividade está associado ao aumento de dificuldade de passagem de carga, né? Então, se está associado a essa oposição da passagem de carga, então significa o quê? Que nos metais, o aumento de temperatura, vejam que esse gráfico aqui é resistividade por temperatura, o aumento da temperatura faz com que o material fique cada vez mais resistivo. Significa que o aumento de temperatura faz com que ele dificulte mais ainda a passagem de corrente. Como é que é isso, Rodrigo?
Imagine só que você está numa festa e você está numa extremidade da festa, na entrada da festa, e você quer ir até o banheiro, de modo que você tem que cruzar toda a festa, tá bom? Você tem que cruzar toda a pista de dança. Se as pessoas estiverem paradas, você consegue transitar com maior facilidade e se deslocar da entrada até a outra extremidade, né? Até o banheiro, por exemplo. Então, imagine só que essas pessoas começam a dançar, começam a se movimentar. Quanto maior o movimento delas, mais difícil você vai conseguir ir de um ponto a outro, porque você vai trombar nessas pessoas, vai dificultar a passagem. É isso que acontece com a corrente elétrica. A corrente elétrica, por ser um fluxo de cargas, quanto mais agitado as partículas do material estão devido à temperatura, mais dificuldade essa corrente elétrica vai ter de fluir, né? Essas cargas vão ter de fluir, e isso faz com que a resistividade aumente. Tá? Então, o aumento da resistividade, ele, em um certo modo, ele é linear com a temperatura para os metais, tá certo? É claro que próximo aqui do zero, ou seja, em temperaturas próximas aqui do zero, você tem uma curva, uma pequena curva, mas no geral você tem uma relação linear entre resistividade e temperatura. Tudo bem? No caso dos semicondutores, é um pouco diferente. No caso dos semicondutores, vejam que essa resistividade ela diminui com a temperatura. Significa que o material vai ficando cada vez mais condutivo com a temperatura. Ele aumenta a temperatura e é como se facilitasse a passagem de carga elétrica no material. Tá bom? Isso tem relação com a estrutura eletrônica do material, com a distribuição dos elétrons no material semicondutor. É isso que diferencia materiais semicondutores e materiais metálicos, né? Essa relação com a temperatura também. E isso explica, gente, em um dos casos, por que se usa tantos semicondutores em sistemas eletrônicos ao invés dos metais. Porque o aumento da temperatura faz com que os metais fiquem mais resistentes à corrente elétrica. Já os semicondutores, eles facilitam, ou seja, o aumento da temperatura não prejudica a passagem de corrente. Pelo contrário, o aumento da temperatura facilita a passagem de corrente porque a sua resistividade, né, a resistividade do material, reduz com a temperatura. Tá bom? Isso para os semicondutores. Tudo bem? Então, nós chegamos num ponto muito importante do nosso entendimento, tá? Que é a ideia de resistência elétrica. Vamos lá, vamos considerar então que eu tenho um condutor. Esse condutor ele está sujeito a uma diferença de potencial V, significa que eu tenho um potencial numa extremidade e um outro potencial na outra extremidade, cuja diferença de potencial é V. Esse condutor tem um comprimento, um certo comprimento L, e uma corrente I, ele flui dentro do material. Vejam, olha só que esse I aqui, ele está na mesma direção do campo elétrico. Significa que eu estou falando da corrente convencional. A corrente está na mesma direção do campo elétrico. Tudo bem? Então, a relação que a gente quer encontrar é da diferença de potencial e a corrente elétrica. Ou seja, a gente sabe que a diferença de potencial em um condutor gera um campo elétrico. Quando eu aplico uma diferença de potencial, eu tenho um campo elétrico. Tudo bem. Isso é necessário para que haja corrente. Né? Qual é a condição para que eu tenha uma corrente elétrica no condutor? Primeiro de tudo, tem uma diferença de potencial. Né? Eu preciso ter uma diferença de potencial V para que haja corrente. Aí a pergunta é, qual a relação, então, que o potencial, que a diferença de potencial tem com a corrente? A gente começa essa análise considerando que a diferença de potencial V é igual ao campo vezes o comprimento. Essa relação aqui nós já conhecemos, né? Nós já conhecemos, já mostramos que o potencial é igual ao campo vezes o comprimento. Tudo bem? E a gente vai fazer algumas substituições. Tudo bem? A gente vai observar a seguinte relação. O campo elétrico, né? O campo elétrico ele está
associado, está relacionado com a densidade de corrente. Campo elétrico relacionado aqui com a densidade de corrente. Campo elétrico sobre a densidade de corrente é igual à minha resistividade. Ρ é igual a E sobre J. Então vejam que eu vou substituir a equação 2 em 3. Olha lá, a equação 2, em que o J, que é a densidade de corrente, é a corrente sobre a área. E a minha equação 3 é o campo elétrico sobre a densidade de corrente. Então, fazendo essa relação, eu encontro em que a resistividade ρ é igual a V sobre I vezes A sobre L. V é o potencial elétrico, I é a corrente elétrica, A é a área, L é o comprimento. Tudo bem? Então, essa grandeza V sobre I é uma grandeza, ela é constante, tá certo? É uma grandeza constante em alguns materiais, tá certo? É uma grandeza constante em alguns materiais. Mas a gente chama, de modo geral, V sobre I, a gente chama de resistência elétrica, tá bom? Então, o que é a resistência elétrica? A resistência elétrica, ela é a tensão pela corrente, tá certo? E quando, vejam bem, quando R é constante, nós dizemos que o material é ômico. O material é ômico quando R é constante. Significa que a sua resistência elétrica não depende de V, tá certo? A sua resistência não depende de V. Assim como no material ômico, o ρ, que é a densidade, a resistividade, não depende do campo elétrico, tá bom? Então, qual é a equação da lei de Ohm? A equação da lei de Ohm é essa aqui. Essa é a equação que vocês têm que absorver. É uma transfusão de sangue. Tá certo? Tem que jogar isso na corrente sanguínea e entender de que a diferença de potencial é igual à resistência pela corrente. Significa que quando eu aplico a diferença de potencial, DDP, uma tensão elétrica, surge então uma corrente elétrica no material. E essa relação, ela é linear quando o material é ômico. Tá? Vejam que essa expressão é chamada de lei de Ohm, tá certo? Ela é lei de Ohm, tá bom? E aqui diz o seguinte, se R é constante, tá bom? Não colocaria aqui se R é constante, não. Esse se eu tiraria, tá bom? A condição é, essa lei de Ohm, ela vale para qualquer material, tudo bem? Ela vale para qualquer material, pontualmente. Mas se R é constante, ou seja, se a resistência elétrica do material é constante, a gente diz que o material é ômico, tá certo? Quando é que o material é ômico, Rodrigo? O material ele vai ser ômico quando a relação da corrente pela diferença de potencial for uma reta, tá certo? Então, a relação o material ômico é aquele em que a relação de corrente por tensão é uma reta. Tá bom? Essa é a relação. Então, de tudo que eu falei, de tudo que eu expliquei, o que é mais importante ter em mente? Isso aqui. Ó. Isso aqui é importante ter em mente. Tá bom? É essa aqui. Deixa eu pintar aqui. Emporcalhei tudo aqui, mas pelo menos ficou em destaque. Essa equação chamada de lei de Ohm. R é a resistência elétrica, tem unidade de Ohm, em homenagem ao Ohm. Né? E, além disso, outra informação importante é a diferença. Né? Qual a diferença da resistência R para a resistividade ρ? Qual a diferença de R para ρ? A diferença é a seguinte. A diferença é que o ρ ele só depende do material. Ele é uma constante, que ele depende do material. Tá bom? Enquanto o R ele vai depender do objeto. Significa o quê? Que ele vai depender das dimensões do objeto. Tudo bem? Nós vamos ver que se eu substituir aqui, ó, V por I, se eu substituir por R, né, eu vou ter uma expressão em que o R vai depender da área e do comprimento, ou seja, do objeto, das dimensões do objeto. Enquanto o ρ, né, por sua vez, ele vai depender simplesmente do material que é feito
o condutor, né, digamos assim. Então, se eu tenho um fio condutor feito de cobre, por exemplo, a resistividade tem um valor constante. Só que a resistência elétrica dele, que é o Rzão, ele vai depender dos valores da área, da seção da área do material, né? E vai ter também relação com o comprimento, tá certo? Com esse comprimento L aqui. Tá? Então, essa é basicamente a diferença de R para ρ. Um depende do material e outro depende do objeto. ρ depende do material e R depende do objeto. Tudo bem? Essas são as diferenças. Tá certo. Então, eu não vou falar de força eletromotriz hoje. Então, eu vou. Né? Essa parte a gente vai parar por aqui, quando falarmos de lei de Ohm. E eu gostaria só de fazer um pequeno teste conceitual aqui com vocês. Tá bom? Para nós fixarmos algumas informações. Então, a primeira a corrente elétrica pode ser medida em quê? Na corrente elétrica, a gente sabe que ela é a quantidade de carga por tempo, né? Variação de carga por tempo, e isso a gente chamou de ampere. Tá? Então, a unidade de carga ela é coulomb, né? Vejam que eu tenho coulomb em duas alternativas, só que essa alternativa aqui ela não é muito correta, porque ela tem um metro aqui que não condiz com a realidade, já que a gente tem unidade de ampere sendo coulomb por segundo. Então, a alternativa correta, item D. Uma corrente elétrica ela pode ser medida em coulombs por segundo. Tá? E aí vem a segunda, diz que se um coulomb de elétrons passa por uma seção reta de um fio por segundo, a corrente no fio é dada em quê? Letra A, elétron-volt. Elétron-volt é a unidade de energia. Tá? B, volt, é a unidade de diferença de potencial ou de tensão elétrica. Item C, ampere, que é a alternativa correta, né? Que é a unidade de medida de corrente elétrica, é um ampere. O watt não é porque é a unidade de potência. Joules por segundo é a mesma coisa que o watt, tá? Também é medida de potência. Tudo bem? A terceira diz o seguinte: qual dos afirmativos abaixo a respeito do sentido convencional da corrente é verdadeira? Tá? Eu vou adiantar para vocês para não perder tempo, tá bom? O sentido convencional da corrente é o sentido do movimento que teriam as cargas responsáveis pela corrente se essas cargas fossem positivas. Né? Isso por quê? Porque a corrente elétrica ela tem o mesmo sentido do campo elétrico. Tá bom? É o mesmo sentido do campo elétrico, ou seja, do positivo para o negativo. Então é como se eu tivesse fluxo de cargas positivas. Essa é a convenção, tá, moçada? Só lembrando que, na realidade, quem se movimenta são cargas negativas, são os elétrons que vão no sentido contrário à corrente convencional. Tudo bem? Então, como é definido o sentido da corrente elétrica em um condutor? Dentre essas alternativas, tá certo? Vocês podem dar um pause aí, pensar um pouquinho, e aí pensar, letra A, né? É o sentido da força a que está submetida uma partícula carregada? B, é o sentido do movimento dos átomos? C, é o sentido do movimento que teriam as cargas se fossem positivas? É o sentido do movimento que teriam as cargas se fossem negativas? Ou, por último, é definido arbitrariamente pela pessoa que está analisando o circuito? Ora, eu já falei, né? Falei que as cargas na corrente convencional é como se elas fossem positivas. Isso é uma convenção. Tudo bem? Complete a seguinte afirmação. Densidade de corrente é uma medida de quê? Bom, pensem um pouco. Tá? Pense as alternativas. A, B, C, D ou E. E aí vocês vão chegar à conclusão de que a densidade de corrente é uma medida da corrente por unidade de área da seção reta de um condutor. Corrente por área. Né? Densidade de corrente, corrente pela área da seção reta do condutor. Bom? Então, qual o termo usado para designar a velocidade média dos elétrons quando um campo elétrico é aplicado em um condutor e uma corrente elétrica estabelecida? Lembra daquela velocidade que eu falei? É a velocidade que não é muito alta, é uma velocidade
que representa o deslocamento dos elétrons dentro de um condutor. Como é que é o nome dessa velocidade? Velocidade de deriva, passeio aleatório, velocidade caótica, aceleração browniana, condensação de Einstein. Não, nada disso, né? Item A, velocidade de deriva. Essa é a velocidade que o elétron tem dentro do condutor. Tá bom? Então, que par de palavras completa corretamente as lacunas da frase a seguir? Tananã é propriedade de um objeto, enquanto tananã é uma propriedade de uma substância. Tá? Isso tem relação com o que a gente falou anteriormente. Resistência e resistividade. A resistência depende do objeto, porque depende das suas dimensões, que é o R grande, o Rzão. Depende das dimensões, logo depende das propriedades do objeto. Né? Diferentemente da resistividade, que é uma propriedade intrínseca do material que é feito, ou seja, da substância que ele é feito. Então, item E, resistência e resistividade completam a frase. Tá? Tá bom. Isso já entra em assuntos que dizem respeito à resistividade, à resistência elétrica e suas dimensões. Tá bom? Lembre da equação que a gente mostrou anteriormente. A gente vai avançar isso quando nós estivermos pessoalmente. A gente vai entender que a relação que a resistividade, que é o Rzão, tem com as suas dimensões, a gente vai chamar de segunda lei de Ohm, tá? Que vai estar associada à resistividade e às dimensões comprimento e área. Tá bom? E a gente vai voltar para essa questão agora. Tudo bem? Então, por hoje, né, nós vamos ficar por aqui. E ela... para que não fique sem resposta, né? O fabricante deseja reduzir a resistência de um fio de extensão. Qual das medidas abaixo atende ao seu propósito? Então, como é que ele consegue reduzir a resistência de um fio? Diminuindo o diâmetro do fio? Aumentando o diâmetro do fio? Usar um material com resistividade maior? Aumentar o comprimento do fio? Escolher um material com maior coeficiente de temperatura e da resistividade? E aí, qual que vocês acham que vai ser a resposta certa? Tá bom? Quero que vocês pensem um pouco e a gente pode voltar a ela num outro momento. Tudo bem? Então, nós vamos parar por aqui. Espero que todos tenham uma ótima semana. Fiquem bem. Lembrando que a aula de hoje ela é só uma introdução ao estudo da corrente elétrica. Tá certo, gente? Ainda vai fazer bastante exercício. A gente ainda vai ter encontros síncronos para tirar dúvida e complementar o conteúdo. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau.